ocupo a tribuna nesta tarde aqui para fazer um relato da Caravana das Águas, essa programação que nós realizamos nesta segunda e terça-feira agora, com relação à retomada das obras do eixo norte da transposição das águas do São Francisco. Essa Caravana das Águas, repito, essa agenda que constou de visitas técnicas à obra, bem como de audiências públicas lá em Pau dos Ferros e em Caicó, lá na região do Seridó, foi uma iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, aqui do Senado, que eu presido, em parceria com a Assembleia Legislativa da Paraíba, do meu estado, Rio Grande do Norte, com a participação da sociedade civil. Quero aqui dizer do quanto foi positiva essa agenda, pelo quanto ela renovou a nossa esperança, a nossa fé na luta, até porque a caravana tinha como foco central pressionar, na verdade, sensibilizar o Poder Judiciário para que uma decisão fosse tomada no sentido de suspensão de uma liminar que paralisou a obra desde o final do ano passado, bem como também reivindicado o governo federal, celeridade na construção da obra, pelo que ela simboliza para o Nordeste setentrional, para o Rio Grande do Norte, para a Paraíba, para Pernambuco e para o Ceará. Sobretudo o caso da Paraíba e do Rio Grande do Norte, uma vez que a não conclusão desse eixo 1, lá do eixo norte, lá em Terra Nova, exatamente onde parou, a não conclusão desse trecho, significa, sem dúvida nenhuma, uma tragédia para o Rio Grande do Norte, pelo quanto isso impactaria do Rio Grande do Norte ficar totalmente excluído do mapa das águas do São Francisco, assim como parte do sertão da Paraíba. Então, quero aqui, senador Paim, dizer que a caravana foi, repito, vitoriosa pela representatividade política que ela teve, e aqui eu quero destacar a participação da Assembleia Legislativa lá do meu estado, nas pessoas do deputado Fernando Mineiro, grande parceiro, grande articulador. Lá esteve também o deputado Hermano Moraes, o deputado Galeno, que é o coordenador da Frente Parlamentar das Águas no Rio Grande do Norte, o deputado Carlos Augusto, o deputado Raimundo Fernandes. Quero aqui destacar a participação da Assembleia Legislativa da Paraíba, outra grande parceira nessa luta pela transposição das águas do São Francisco, nas pessoas do deputado Jeová, do deputado Renato Gadelha, que coordena lá a Comissão das Águas lá na Paraíba. Em nome deles, quero saudar toda a Assembleia Legislativa lá da Paraíba, dizer do engajamento da sociedade civil, as igrejas, Dom Antônio Costa, arcebispo de Caicó, Dom Francisco Sales, bispo lá de Cajazeiras, Dom Mariano lá de Mossoró, Padre Sátero, que esteve na audiência pública lá em Pau dos Ferros conosco, fazendo um discurso que emocionou a todos, dizendo do quanto importante a união naquele momento em prol dessa causa tão nobre, que é a conclusão da transposição das águas do São Francisco. Padre Flávio, Dom Jaime, Dom Mariano, como já citei, destacar aqui a sociedade civil, a OAB, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio, Açu, Piranhas, Piancó, a articulação do semiárido, destacar aqui também o Fórum Oeste de Potiguar, parabéns ao Fórum Oeste lá, Potiguar, lá de Pau dos Ferros, Fórum Oeste, o Fórum de Pau dos Ferros, portanto, da região oeste, que tem como bandeira central não só a transposição das águas do São Francisco, mas uma bandeira que diz muito para a vida do povo de Pau dos Ferros a Mossoró, do Alto Oeste, Médio Oeste a Oeste, que é a construção do ramal do Apodi. Então, eu quero aqui também dizer da participação importante do senador Humberto Costa. Eu quero aqui, em nome da Comissão de Desenvolvimento Regional,
do Senado que presido, quero aqui agradecer do fundo do meu coração, senador Paim, a todos e todas que se irmanaram, né, nessa caravana. O governo federal que designou a nosso pedido, os técnicos para nos acompanhar, nessa fiscalização, inclusive, que nós fizemos da obra, começando lá de Terra Nova, onde a obra parou, passando por Jati, no Ceará, chegando em São José de Piranhas, onde está sendo construída uma das maiores barragens, que é a barragem lá de Boa Vista, adentrando depois no Rio Grande do Norte, lá em Pau dos Ferros e na região do Siridó. Então, quero aqui dizer da importância também da participação do governo federal, que lá esteve representado pelo coordenador da obra, o engenheiro José Guilherme, e os demais técnicos que lá estiveram. Dos prefeitos, muito importante, lá em Pau do Ferro, foi uma presença expressiva dos prefeitos e prefeitas lá da região do Alto Oeste, Médio Oeste e Oeste. Os prefeitos dando uma demonstração do quanto é importante, do quanto eles sabem, né, a importância dessa obra para o cotidiano, para a vida, né, do povo que mora nas cidades, as cidades exatamente que eles administram. Os vereadores e vereadoras, quero igualmente aqui também destacar a participação deles também. O governo do Estado esteve lá em Pau dos Ferros, representado pelo secretário de Infraestrutura Hídrica, de Recursos Hídricos, enfim, e a participação da sociedade civil. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado, em nome da Comissão de Desenvolvimento Regional, a todos e todas que se empenharam para que a caravana cumprisse o seu papel de engajamento, de envolvimento da sociedade em torno, repito, dessa causa tão importante para a vida do povo nordestino, o Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco, que é a conclusão dessa obra. Obra essa que só se tornou realidade graças à visão de estadista, graças à ousadia do presidente Lula. Porque essa obra vinha sendo pensada há muito tempo, aliás, desde a época do Império, desde a época de Dom Pedro I. O Senado, naquela época do Império, já discutia essa obra, quando ela aparece pela primeira vez em debate público, quando de uma grande seca dos idos de 1897. Pois bem, séculos se passaram, mas quem teve a sensibilidade de tirar essa obra do papel foi Luiz Inácio Lula da Silva. Isso ninguém vai apagar da história de maneira nenhuma. Assim como fazer justiça a uma outra personagem, que foi a presidenta Dilma, pela determinação e compromisso de dar continuidade, de entregar mais de 90% da obra do São Francisco. Por isso que agora nós estamos aqui exercendo o nosso papel enquanto representantes do povo, cobrando do governo federal a retomada dessa obra e a sua conclusão. Então, eu quero aqui, senador Paim, dizer que hoje, no final da manhã, estive com o ministro Helder Barbalho, e eu quero aqui fazer um reconhecimento. Realmente o ministro tem se empenhado muito, né, na construção dessa obra. Ele esteve conosco aqui em abril, na Comissão de Desenvolvimento Regional. Naquele momento ele tinha uma visão otimista, achava que a judicialização da obra seria resolvida o mais breve possível. Infelizmente não foi, se arrastou até essa segunda-feira, mas o fato é que estive hoje lá com o ministro da Integração, ocasião em que entreguei a ele, senador Paim, a carta da Caravana das Águas. Carta essa que me permita, passo a ler agora, nesse exato momento, a carta que eu entreguei, repito, ao ministro da Integração, Helder Barbalho, hoje em audiência no final da manhã. Eu passo a ler agora essa carta e peço já ao senador Paim, pelo valor, pela importância histórica que ela tem, que ela seja inscrita nos anais da nossa casa. Carta da Caravana das Águas. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Do romance de Vidas Secas, Graciliano Ramos. Passa certo dia à sua porta a primeira turma de retirantes. Veio assombrado,
atravessar o terreno, miseranda, desaparecendo adiante numa nuvem de poeira na curva do caminho. No outro dia, outra, e outras. É o sertão que se esvazia, dizia Euclides da Cunha no romance Os Sertões. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e da Paraíba, realizou nos dias 19 e 20 de junho de 2017 uma série de visitas técnicas, audiências e atos públicos em municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, com a finalidade de discutir o projeto de integração do São Francisco. A Caravana das Águas foi assim batizada, reunindo, como já disse aqui, governo federal, bancada federal, os governos estaduais, assembleias legislativas, prefeitos, vereadores, igrejas, universidades, institutos federais e entidades da sociedade civil organizada, dando visibilidade à problemática da seca no semiárido nordestino e à importância da retomada das obras da transposição. Em todos os lugares pelos quais passou a Caravana das Águas, ouviu relatos comoventes sobre as dificuldades de sobrevivência enfrentadas na região, que já foram transportadas para a ficção em grandes clássicos da literatura nacional, como aqui mencionei trechos, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. Da seca, um fenômeno natural de caráter cíclico, surgiu a indústria da seca, um fenômeno político responsável por milhares de mortes, caracterizado sobretudo pela maneira assistencialista com que o Estado brasileiro abordava a questão derivada da famigerada ideia de, abre aspas, combate à seca. Pouco a pouco, os sertanejos passaram a se organizar em associações, sindicatos e articulações regionais, como a ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro. Para quê? Para exigir do poder público projetos estruturantes para permitir a convivência com a seca, abre aspas, e assegurar vida digna ao povo do semiárido nordestino. A ideologia que move a indústria da seca vem sendo gradativamente enfrentada por políticas públicas de superação da extrema pobreza e por projetos que buscam gerar segurança hídrica, como o programa de cisternas. O projeto de transposição do Rio São Francisco, que vinha sendo estudado e prometido, como aqui já mencionei, desde a época do Império, só saiu do papel graças à ousadia dos governos Lula e Dilma, responsáveis pela conclusão de 90% das obras. Há pouquíssimo tempo, a imprensa brasileira testemunhava e noticiava o desespero de milhares de brasileiros que, entregues à fome, encontravam nos saques e no êxodo rural a única forma de sobrevivência. Embora seja verdade que as políticas públicas implementadas nos últimos anos, e aqui eu destaco mais uma vez o protagonismo dos governos do PT, Lula e Dilma, 1 milhão de cisternas, o Bolsa Família, o Luz para Todos, o programa de aquisição de alimentos, os programas voltados para o fortalecimento da agricultura familiar, os investimentos na educação, sem dúvida nenhuma, esses programas foram decisivos, repito, para que aquelas cenas do passado, de um passado inclusive que eu conheço, porque vivi isso na minha adolescência, lá na minha cidadezinha Nova Palmeira, onde eu nasci, na Paraíba, aquelas cenas de fome, né? Não era só de sede, era de fome, né? Porque naquela época não morria só gado, morria gente também, né? O Nordeste abandonado, o Nordeste, inclusive, que ao invés de ter, né, gestores que apontassem claramente, que apresentassem políticas para reverter esse quadro, o que nós víamos era exatamente o contrário. Eram gestores que não tinham um mínimo de sensibilidade, de espírito público, e que faziam, inclusive, da seca, a chamada indústria da seca, para manter exatamente o status quo.
o coronelismo, né, que tanto oprimiu o povo nordestino, inclusive no campo da política, infelizmente se alimentava exatamente dessa ideologia. Porque o Nordeste daquela época era o Nordeste dos saques, era o Nordeste dos êxodos rurais, dos seus filhos e filhas que, de repente, tinham que se apartar das suas famílias, meu Deus, e corria para o Sul, migrando para o Sul, em busca, né, de sobrevivência. Então, eu quero dizer aqui que, sem dúvida nenhuma, né, nós temos que reconhecer os governos do PT pelo quanto de esforço fizeram de políticas de inclusão social, e que, portanto, né, mudou essa paisagem, mas tem uma paisagem, né, que precisa ser mudada definitivamente. Me refiro à paisagem de garantir segurança hídrica para o povo nordestino. E a garantia dessa segurança hídrica passa pela conclusão da obra da transposição das águas, exatamente, do São Francisco, né? Então, senhor presidente, a interrupção das obras do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco, com a suspensão do processo licitatório pela Justiça, era uma preocupação comum a todos os agentes políticos e sociais que acompanham o andamento do projeto e foi externada na Carta de Cajazeiras, no Pacto do Oeste Potiguar pelas águas do São Francisco e na Carta do Seridó, documentos que seguem anexos a essa Carta da Caravana das Águas, que entreguei hoje ao ministro Helder Barbalho e que sintetizam, repito, tanto a Carta de Cajazeiras como a Carta do Pacto do Oeste Potiguar pelas águas do São Francisco e a Carta do Seridó, sintetizam todas as reivindicações da sociedade civil organizada. Acrescento ainda aqui na nossa carta, que durante o decorrer da Caravana das Águas, nós recebemos com imensa alegria a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que cassou os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a qual suspendia o procedimento licitatório e impedia a continuidade das obras do Eixo Norte. A decisão da ministra de Carmen Lúcia foi comemorada por todos nós na Caravana das Águas, por uma razão muito simples, é que ela vem exatamente ao encontro do processo de mobilização desencadeado através da Caravana das Águas. Essa decisão já levou o ministro Helder Barbalho, ontem mesmo, né, a já assinar a ordem de serviço para a retomada da obra lá do Eixo Norte, lá em Morada Nova, Pernambuco. Quero aqui ainda também destacar, claro, o papel do presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, que desde a semana passada, junto com os governadores, esteve com a presidente do STF, Carmen Lúcia, portanto, né, pedindo, fazendo o apelo, né, para a suspensão dessa liminar. O senador Eunício, que parabenizou e muito toda essa Caravana das Águas que nós realizamos, por ele reconhecer que a Caravana das Águas também se somou nesse movimento e teve um papel muito importante, pelo quanto ela traz, né, da problemática da seca do semiárido nordestino. Eu não tenho nenhuma dúvida que a caravana também contribuiu, né, para sensibilizar a ministra Carmen Lúcia nessa decisão que ela tomou, que reflete toda a sensibilidade do ponto de vista social, para que a obra, enfim, seja retomada, o que vai ser feito, inclusive já com a ordem de serviço assinada pelo ministro Helder ontem, aqui em Brasília. Portanto, senhor presidente, superado o impasse judicial, o momento agora é de exigir celeridade do governo federal e a garantia dos recursos para a conclusão das obras hídricas e sociais. É por meio desta Carta da Caravana das Águas que parlamentares, gestores e sociedade civil organizada verbalizam um grito de alerta, convocando a população brasileira, população nordestina e as autoridades competentes a olharem para as vidas secas dos sertanejos nordestinos que enfrentam um dos períodos de estiagem mais prolongados das últimas décadas. 6 anos de seca o Nordeste vem enfrentando.
e, portanto, repito, enfrenta um dos períodos de estiagem mais prolongados das últimas décadas, ao mesmo tempo que acalenta o sonho de ver as águas do Velho Chico trazendo alegria e dignidade para as suas vidas. E reivindicamos mais ainda do que a retomada das obras e a conclusão do Eixo Norte, para que a transposição cumpra seu papel social, ambiental e econômico, faz-se necessário cuidar da bacia hidrográfica do São Francisco, o que significa proteger as nascentes do rio, recuperar suas margens e matas ciliares, sanear os municípios para que não poluam a bacia, analisar o impacto das outorgas para o uso da água e debater a gestão e o uso sustentável dessas águas, envolvendo a União, estados, municípios, empresários e sociedade civil organizada. Por fim, não podemos abrir mão de libertar um povo historicamente castigado pela seca, mas que nunca perde a fé na vida, a fé na luta e no que virá. Queremos que romances como o de Graciliano Ramos e o de Euclides da Cunha passem a ser mera ficção e não o espelho de uma realidade sombria e cruel de muitos nordestinos, como vem acontecendo até hoje. Assim, nesta presente carta da Caravana das Águas, senadora Fátima Bezerra, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Dom Francisco Sales de Alencar Batista, bispo da Arquidiocese de Cajazeiras, Dom Antônio, lá de Caicó, assinou também o deputado federal Beto Rosado, da nossa bancada federal do Rio Grande do Norte, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Assembleia da Paraíba, Articulação do Semiárido, Fórum do Oeste Potiguar, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Açu, Piranhas, Piocó, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, OAB, entre outras diversas entidades e instituições públicas. Dom Jaime Vieira também, arcebispo de Natal, Dom Mariano Mazana, lá arcebispo de Mossoró, Padre Sátiro, Padre Flávio, repito, várias entidades, instituições públicas que assinam essa carta essa que foi entregue ao ministro Helder Barbalho, em audiência que tive agora no final da manhã, e como vai ser entregue ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, e a diversas outras autoridades. Concluo, senador Paim, dizendo, portanto, aqui que, veja bem, senador Lindenberg, Caravana das Águas, repito, que renovou a esperança e que alcançou seu objetivo, porque o foco imediato era a retomada da obra do Eixo Norte, mas eu quero aqui dizer que ela vai para além disso, porque não trata-se só de retomar a obra do Eixo Norte, lá em Terra Nova, onde ela estava paralisada. E para Vossa Excelência ter uma ideia, se essa obra não fosse retomada, seria uma tragédia para o meu estado de origem, o seu estado de origem, que é a Paraíba, e para o estado que me adotou, que é o Rio Grande do Norte, porque simplesmente, se esse pequeno trecho não fosse retomado e não fosse concluído, o sertão da Paraíba estaria excluído das águas do São Francisco, por exemplo, o vale lá do Piancó, e o Rio Grande do Norte totalmente excluído, tanto da região oeste à região do Seridó. Daí porque, senador Lindenberg, a nossa alegria, repito, por a liminar ter sido derrubada ontem, mas nós colocamos hoje para o ministro a celeridade agora da obra, prazo de conclusão dessa obra. O ministro hoje, inclusive, nos disse, atenção Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, o ministro hoje colocou que o contrato prevê 12 meses, mas todo esforço será feito, Lindenberg, para entregar essa obra entre dezembro e janeiro agora de 2018. Segundo, o ministro está com a agenda prevista de visitar a obra agora já no dia 30, bem como agora dia 26, segunda-feira,
a expectativa de um maior volume de trabalho lá, de retomada da obra, no canteiro de obras, e dia 30 ele já quer fazer uma vistoria lá na obra em curso, e dia 2 de agosto o ministro estará na Comissão de Desenvolvimento Regional, quando, junto com toda a bancada federal dos 4 estados, com a Assembleia Legislativa da Paraíba, do Rio Grande do Norte, com toda a representação da sociedade civil, o Foro Oeste, lá de Pau dos Ferros, que aqui virá, para a gente tratar da questão do ramal do Apodi, que foi outra vitória importante que nós obtivemos na Caravana das Águas, uma vez que o projeto executivo que a gente vinha cobrando e que o ministro, no dia 5 de abril, havia assumido o compromisso que seria entregue, foi apresentado na terça-feira, na audiência pública, lá em Pau dos Ferros. O desafio agora vai ser buscar orçamento. E nós já assumimos o compromisso de, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, uma das emendas de comissão, a que nós temos direito, será destinada para o ramal do Apodi. Inclusive, hoje reafirmei esse compromisso junto ao ministro da Integração, Helder Barbalho, bem como também uma emenda de bancada que vai ser também destinada para o ramal do Apodi. O ramal do Apodi, que é muito importante, porque as águas do São Francisco não podem chegar só pela metade no Rio Grande do Norte, contemplar apenas a região do Siridó. E a região do Alto Oeste, Médio Oeste e Oeste, uma região que vem de Pau dos Ferros a Mossoró. Mossoró, que é a segunda cidade em termos de densidade populacional. Essa região, que concentra mais de 60 municípios, ela só será beneficiada com as águas do São Francisco se o ramal do Apodi for construído, for viabilizado. Por isso que toda a nossa prioridade para a construção do ramal do Apodi, o que será objeto de debate quando da audiência pública, dia 2 de agosto, aqui na Comissão de Desenvolvimento Regional, com a presença do ministro do Turismo. Desde já, convido a Assembleia Legislativa do meu estado, da Paraíba, o Foro Oeste Potiguar, o Seridó, enfim, toda a sociedade civil, os prefeitos e vereadores, para a participação desta importante audiência. Acrescentando que, ao lado da retomada da obra, nós vamos também acompanhar e cobrar o atendimento das obras derivadas do São Francisco, fundamentais. Por exemplo, o ramal do Apodi, como já mencionei, por exemplo, no caso da Paraíba, a execução lá do eixo do Vale do Piancó, no Seridó, agilizar Oiticica, que é a principal obra do complexo de transposição do São Francisco, lá no Rio Grande do Norte, revitalização do rio Piranhas, o sistema adutor do Seridó e, por fim, o programa de revitalização do São Francisco, senador Lindenberg, esse há de merecer de todos nós vigilância cotidiana, até porque, para que as águas do São Francisco cumpram o seu papel do ponto de vista social, de valor humano que esse projeto tem, que é garantir segurança hídrica para o Nordeste, é fundamental que nós cuidemos do Velho Chico, que nós revitalizemos o Velho Chico, desde a questão do saneamento ambiental, as matas ciliares, as nascentes, enfim, para que, senador Lindenberg, de repente, as vidas secas, cantada lá em prosa, em romance, por Graciliano Ramos, em idos atrás, possam se transformar em vidas cheias de vida, com a conclusão do São Francisco e inclusive, temos que reconhecer aqui, com os avanços extraordinários dos governos do PT, Lula e Dilma. Senador Paim, com a sua aquiescência, eu concedo e aí termino uma parte aqui a esse outro nordestino, nascido lá na Paraíba, e que conhece muito bem, sabe muito bem o valor social e humano que tem essa obra. Concedo a palavra ao senador Lindenberg. Vossa Excelência, senadora Fátima, é senadora do Rio Grande do Norte. Estou meio afônico, acho que foi a batalha da reforma trabalhista ontem. Mas nasceu na Paraíba, eu sou senador do Rio de Janeiro e nasci na Paraíba, tenho muito orgulho de ser nordestino.
E eu tive a oportunidade de ir com Vossa Excelência, junto com o presidente Lula, a Monteiro, naquela inauguração popular da transposição do Rio São Francisco, porque teve uma inauguração antes feita por esse presidente ilegítimo, Michel Temer, que foi uma inauguração fechada, trancada, com o povo fora. E o Lula foi lá fazer a inauguração, a presidenta Dilma também acompanhou, uma inauguração belíssima. E eu via que o meu Nordeste, você sabe que o meu pai é de Serra Branca. Serra Branca é colado em Monteiro. É Monteiro, Sumé e Serra Branca. Sumé é uma terra de tios meus. E o que a gente viu do Nordeste é que quando tinha seca, nós estávamos tendo uma seca de 5 anos no Nordeste. No passado, quando acontecia secas desse jeito, o que acontecia era saques, porque era muita fome. As pessoas iam para aquelas cidades maiores e saqueavam, que era fome. A fome leva a isso. E migração grande aqui, principalmente para o sudeste do país. Os êxodos rurais, né? A gente estava tendo essa seca de 5 anos e a gente não via acontecendo isso, nem saques, nem esse processo de imigração. Por quê? Porque, concretamente, nós tínhamos políticas sociais ali. Você tinha o Bolsa Família, que tem um impacto grande na economia daquela região, e você tinha a Previdência Rural, senador Paulo Paim, a Previdência Rural. Essa proposta de reforma da Previdência, do jeito que está aí, vai trazer a fome de volta. Não é exagero dizer, é fome de volta. A Previdência Rural teve um papel fundamental naquele processo de erradicação do país sair do mapa da fome, da pobreza extrema do país, da erradicação da pobreza extrema. E a gente viu isso ali no concreto, né, senadora Fátima? Conversando com as pessoas, vendo o carinho daquelas pessoas com o presidente Lula. Eu falo tudo isso porque é muito importante o que a senhora está fazendo. Essa caravana das águas, porque nós não vamos permitir que interrompam um projeto tão importante como esse, que vai dar vida, vai trazer investimentos para aquela região que vai se transformar em regiões produtivas, né? Porque eu falei das políticas sociais, mas a chegada da água vai ter um papel ali revolucionário, eu diria, para aquela região como um todo. Então, eu quero estimular a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem que continuar fazendo isso, porque essa obra que vai modificar a cara do Nordeste não pode parar. E Vossa Excelência sabe do carinho que o presidente Lula tem pelo Nordeste, mas em especial por essa obra. É verdade. Que estavam falando dessa obra desde o século XIX, todo mundo falava dessa obra desde o século XIX, mas foi um nordestino retirante, que sabe a dor da fome, da pobreza, que teve coragem de tirar essa obra do papel. Então, eu concluo parabenizando Vossa Excelência e dizendo que eu quero ir numa outra etapa dessa caravana das águas também, como nordestino. Quero ter o prazer de ver essa obra se concretizando, mudando a vida das pessoas. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Lindenberg. Vamos sim, nós vamos dar continuidade, né, a essa agenda, porque, de fato, toca o coração da gente. Coração de nordestina, senador Paim, como eu, que assim como o presidente Lula, conheço a seca, não é da boca para fora, é da boca para dentro, porque vivi na minha própria pele aquela seca impiedosa de 70. Por isso que quando eu andei, senador Paim, pela transposição, segunda-feira, começando lá de Terra Nova, chegando até o Rio Grande do Norte, a gente se dá conta da grandiosidade daquela obra, a grandiosidade, né, pelo o valor humano e social que ela tem. Senador Paim, concluo, portanto, mais uma vez, aqui dizendo, né, da carta da Caravana das Águas, que nós entregamos ao ministro Helder, junto também com a carta de Cajazeiras, junto também com a carta do Pacto do Oeste Potiguar, pelas águas do São Francisco e pelo ramal do Apodi, junto também com a carta do Seridó. Como aqui já frisei, foi entregue ao ministro Helder Barbalho, que dia 30, inclusive, vai estar vistoriando a obra, que dia 2 vai estar na Comissão de Desenvolvimento Regional, dia 2 de agosto, e essa carta também aqui, que será entregue a toda a bancada federal do meu estado, dos demais estados do Nordeste, porque nós não vamos, de maneira nenhuma,
esmorecer nessa luta, repito, mais do que a retomada da obra que nós estamos celebrando nesse exato momento, mas nós queremos agora celeridade, Paim, que as obras complementares, enfim, sejam asseguradas para que, de fato, aquele sonho que o sertanejo acalentou no peito não se transforme em pesadelo, muito pelo contrário, se transforme em realidade traduzida essa realidade em dignidade e cidadania para o povo nordestino do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco e Ceará.